a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha saga. Hoje o assunto é não renúncia. O que é a não renúncia? Parece uma pergunta bastante simples, mas se você pesquisar por aí, você vai encontrar em vários sites, blogs, a seguinte definição. Não renúncia é um documento que comprova que nem você nem o seu ascendente italiano renunciaram à cidadania italiana. Ok? Mas meio vago, né? Subir pra cima, descer pra baixo, não renúncia, ninguém renunciou, quer dizer, é meio pleonasmo. Vamos entender melhor, aqui vocês têm o link de uma não renúncia, do que é uma não renúncia, usando o exemplo de Porto Alegre. Porém, antes de esmiuçar o documento, eu quero passar para vocês um conceito sobre isso que consta na legislação italiana. Então vamos lá. Primeira coisa, em 1992 foi promulgada uma nova lei chamada Nova Legge della Cittadinanza, ou seja, Nova Lei da Cidadania, número 91. E ali, no artigo 11, diz o seguinte: Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero. Bom, o que está dizendo aqui? Que uma pessoa, um cidadão italiano que for ao exterior ou que estabelecer a sua residência no exterior ou que possuir a residência no exterior, ele pode a qualquer momento, ele não perde a cidadania italiana, mas ele pode a qualquer momento renunciar a essa cidadania. Como? Indo até o consulado onde ele é residente e solicitar essa renúncia à cidadania italiana. Então, por isso que existe o documento de não renúncia. Por quê? Porque que é um dos documentos listados na lei, para saber exatamente se nenhum dos nossos ascendentes renunciaram à cidadania italiana. Ok, primeiro vamos entender, depois a gente volta nesse conceito. Vamos ver o documento. No documento que eu estou disponibilizando para vocês verem, é um documento de Porto Alegre, do consulado de Porto Alegre, assinado pelo cônsul Sr. Augusto Vaccaro. Um grande abraço, diga-se de passagem, um dos profissionais mais competentes da rede diplomática italiana. Bom, no documento de não renúncia vem escrito: primeira coisa, competente soltanto pela circunscrizione dell'Estato del Rio Grande del Sul. Ou seja, está dizendo que esse documento só é competente por aquele estado. Por exemplo, eu estou indo para a Itália fazer meu processo e eu tenho documentos de várias regiões do Brasil. O Comune tem que escrever para todos os consulados no Brasil? Sim, todos os consulados onde os documentos foram emitidos. Por que que isso é importante? Aqui vai uma dica para quem está vindo agora fazer o processo e acha que é uma vantagem não pedir para todos os consulados, achando que isso de alguma forma vai beneficiá-lo. Quando você, imagine que você acabou de chegar na Itália, chegou no Comune, pediu a sua não renúncia para o consulado só que legalizou seus documentos e não mandou para os outros. Imagine, 45 dias, 50 dias, 60 dias, enfim, o tempo que o consulado levar vai responder. E aí quando chega no Comune, chega dessa forma. Este documento é competente só por este estado. Portanto, se os documentos que esse requerente depositou neste Comune estiver ou conter outros consulados, pedir para os outros também. Você perdeu todo esse tempo, sendo que o Comune poderia ter já pedido para todos os outros. Então, atenção. Objeto, e aqui o nome da pessoa. Objetivo é o nome da pessoa. Também responde uma outra dúvida muito comum. Fábio, está indo eu e meu irmão para a Itália. É necessário pedir duas não renúncias? Sim, a não renúncia é um documento individual. Ou seja, a mancata renúncia tem que vir objeto, o nome do requerente. Então mesmo que, mas a minha mãe já foi reconhecida anteriormente e ela consta, não importa. Cada requerente na Itália tem que ter a sua não renúncia, a sua mancata renúncia, emitida por um consulado no Brasil, ok? Protocolo número tal, data tal. Declarações de mancata renúncia, ou seja, declaração de que não houve renúncia. Se declara que, nesse caso aqui, tem a requerente, o pai, a avó e o bisavô. Bisavô nascido na cidade tal na data tal, vó nascida na cidade tal, data tal, pai e assim por diante. Risultano sconosciuti agli atti di questo consolato generale e non hanno mai qui reso atto di rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi della legge. Ou seja, essas pessoas resultam desconhecidas para aquele consulado. Ou seja, não existe em nenhum momento da vida destas pessoas
foi entregue no consulado algum tipo de pedido de não renúncia. Aqui um outro detalhe importantíssimo que o consulado dá. Ao emitir essa presente documentação, se considera que il capostipite non si sia naturalizzato prima della nascita del figlio. Ou seja, aqui o consulado passa 4 sugestões e recomendações para o comune. Primeiro, verificar se ele capostipite, ou seja, capostipite é o chefe da família, a pessoa que emigrou e que compunha a família, ok? Aqui está dizendo que ele não tenha sido naturalizado antes do nascimento do filho, como a gente viu nos vídeos anteriores. 2. In assenza di matrimonio tra genitori in linea retta di discendenza, risulti atto di riconoscimento nei confronti di figli naturali, ou seja, filhos nascidos fora do casamento ou onde não houve o matrimônio, é necessário um ato de reconhecimento, que é o que a gente conhece por aquela declaração de paternidade ou maternidade. 3. In caso di discendenza materna, il figlio sia nato dal 1° gennaio 48. Se o filho nasceu de mulher, se existir uma mulher na linha, para o comune tomar cuidado e verificar que esse filho nasceu depois. 4. Que capostipite não sia nato nel território appartenuto all'império austro-ungarico. De novo, aquela outra situação em que existia aquela região da Itália, que Trento, Gorizia, Bolzano, que os descendentes de pessoas nascidas na região não têm mais direito de cidadania. Aí um outro detalhe, in negrito, si informa che nel legalizzare gli atti di stato civili questo consolato generale non esprime una valutazione di merito al fine dell'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana del richiedente. Aqui o consulado está dizendo o seguinte, em outras palavras, viu? Não é porque nós legalizamos que a documentação é válida para o reconhecimento. Ou seja, ela pode conter erros, ela pode conter problemas que não tem a ver com o fato do consulado ter legalizado. Também é uma dúvida muito comum de leitores da minha saga. Ah, mas eu vim para a Itália e o comune não aceitou a minha documentação, mesmo estando legalizada. Legalizar significa pegar a certidão brasileira, pegar a tradução em italiano, o consulado verifica se está tudo de acordo e diz que aquela documentação está pronta para ser utilizada na Itália. O conteúdo dessa documentação não necessariamente tem a ver com o fato de estar legalizado, ok? E aqui as firmas, as assinaturas tal. Bom, pergunta muito comum. Fábio, mas se o meu pai, o meu avô nasceram no Brasil e não obtiveram o reconhecimento da cidadania italiana, como que eles podem ter renunciado à cidadania italiana? Concordo? Na verdade, assim, o legislador, a pessoa que criou essa lei, enfim, ela não pensou nas pessoas que iriam voltar à Itália ou os descendentes das pessoas que iriam se naturalizar. A lei, veja que nós estamos falando de 2 documentos. A lei de 92 diz: a pessoa pode renunciar à sua cidadania. Ponto. Então, não é essa lei que é absurda. O que é absurdo é constar na capa 28, ou seja, naquela circular que nós já vimos no vídeo anterior aqui, este pedido. E eu explico por que é absurdo. Porque qualquer pessoa que queira renunciar à cidadania italiana, ela tem que ir até o consulado. Se ela vai até o consulado e apresenta a renúncia à cidadania, o consulado é obrigado a comunicar ao ministério na Itália. Logo, não seria mais fácil, no momento da legalização da documentação, o consulado verificasse numa eventual lista de pessoas que renunciaram à cidadania, se consta algum dos ascendentes e naquele momento dizer já, olha, você não tem mais direito de cidadania porque seu pai tal. Claro que isso não é possível porque, como vocês já sabem, se o meu pai nunca foi reconhecido cidadão italiano, o meu avô e etc., não tem como eles terem renunciado. Porém, isso é uma discussão para o resto da vida, isso não vai mudar. O que nós temos que fazer é seguir a legislação. Enfim, assim, a gente pode até não concordar com a lei, mas a gente tem que respeitá-la. Então, no caso, a não renúncia. Conversando com o Fernando esses dias, um dos nossos clientes, ele perguntou, Fábio,
eu tinha muito medo, e eu tenho certeza que muitas pessoas também têm esse medo, de chegar na Itália e por algum motivo vir uma renúncia positiva. É impossível. É impossível porque é exatamente o caso. Se o meu pai, o meu avô, o meu bisavô nunca obtiveram reconhecimento da cidadania, eles não poderiam, como não cidadãos italianos reconhecidos, eles jamais poderiam ter ido até o consulado italiano e feito uma declaração de renúncia. Então, não se preocupem com vir à Itália e por algum motivo existir uma renúncia. Se preocupem sim com o fato da CNN, que é uma outra documentação, né? Se o seu antenato italiano que chegou ao Brasil se naturalizou ou não. Aí uma outra discussão. Muita gente me pergunta, Fábio, mas por que o consulado demora tanto para emitir esse documento? Porque tem muito pedido. Claro, consulados como Brasília, Recife, sinceramente não sei porque demora às vezes 90 dias, Belo Horizonte, para mandar um documento de não renúncia. Claro, consulados como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Curitiba, que existe um grande volume de trabalho, é compreensível que demore porque, embora exista um setor só para isso, a quantidade de trabalho é muito grande. Uma coisa que vocês vão descobrir nessa semana ainda, no próximo vídeo que eu vou gravar das pílulas da minha saga em conta-gotas, é sobre o PEC, Posta Eletrônica Certificata. É a modalidade que deve ser feito o envio de não renúncia entre o comune e o consulado e vice-versa, tá? Isso vocês vão aprender no próximo vídeo, até para quem está pensando em vir sozinho, poder orientar de alguma forma o comune, que não se faz envio por fax, por e-mail normal, por telefone, por pombo correio, não, é por PEC. A legislação italiana diz que tem que ser enviado, toda a comunicação entre os órgãos enviada por PEC. Mas é isso, gente. Um grande abraço a todos. Espero que eu tenha conseguido fazer com que vocês entendam de uma vez por todas essa tal não renúncia. Outra coisa importante, esse tema não renúncia, ele foi sugerido por um leitor. Então isso significa que se vocês tiverem dúvidas sobre outros assuntos, escrevam aqui primeiro deem um joinha, né, porque me faz muito feliz. Comentem aqui mesmo no YouTube ou no blog, na minha saga, não importa. Mas sugiram, porque aí eu vou moldando e vou planejando os próximos vídeos de acordo com as dúvidas de vocês. Beleza? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo e até mais!